acontece é que o sigilo realmente se tornou um grande impasse, porque esse sigilo fez com que as informações secassem de um dia para o outro. Então, só a essa altura, por exemplo, eu teria muito mais informações para trazer para vocês, me baseando nas semanas anteriores, com o fluxo de dados que estavam vindo a público, me baseando então em outras experiências que eu já tive com coberturas, com tudo que eu sei, como essas coisas funcionam. Eu acredito que basicamente a fonte de informações acabou mesmo. Eu acho que daqui a pouco já não teremos nada concreto. Eu vejo que muita coisa tem reacendido, mas ou são notícias antigas que eu já trouxe aqui em vídeos anteriores, mas são informações que não explodiram, ficaram meio perdidas em meio a tanta especulação na época, ou então são boatos que não são confirmados. Então eu acho difícil saber mesmo o que vai acontecer daqui para frente, porque eu penso que talvez esse pode ser o último vídeo da cobertura, porque não está saindo mais nada. Eu já cheguei nesse ponto, eram tantas informações que eu tive que separar em 3 vídeos, porque senão eu não conseguiria dar opinião de tudo. E nesse ponto agora, eu estou gravando um vídeo, vocês viram aqui, são pouquíssimas informações, realmente as coisas chegaram no limite, e isso é consequência do sigilo, que basicamente nos impede de saber o que está acontecendo, quais são as provas da promotoria e que a equipe do Brian, ou a sua maravilhosa advogada Annie Taylor, vai argumentar em sua defesa. Eu penso o seguinte: as emissoras não vão conseguir derrubar essa ordem. Primeiro porque a doutora Sandra diz para mim que esse tipo de decisão, no caso, a possibilidade de haver uma reversão, é bastante improvável, pela gravidade do caso. O que é estranho, particularmente falando, que existem muitos casos aí que explodiram na mídia toda e não houve sigilo. Casos que eu vi mesmo, um caso já tem uns 2 anos, que a mídia lascou a pessoa que eles diziam que era o culpado e não era culpado. Foi até engraçado, a mídia dizendo que o cara era culpado e o povo todo só o apoiando, quando foram vendo que ele realmente era inocente. E assim, um juiz poderia muito bem ter proibido as emissoras de se pronunciar, já que eles estavam tentando queimar a imagem do rapaz a todo custo, e isso não aconteceu. O caso do Michael Peterson, por exemplo, parou os Estados Unidos em 2000 e, sabe, ninguém fez nada, o julgamento foi televisionado, tudo veio a público enquanto estava acontecendo. Então, eu não entendo o que diferencia um caso do outro, mas esse caso aqui, tivemos o azar de pegar uma ordem de sigilo como essa. Então, há uma outra gravidade também. E, claro, há um outro ponto também. Além dessa dificuldade de reversão, eu sei também que juízes dificilmente derrubam decisões de outros juízes nos Estados Unidos. Os juízes meio que se protegem ali. Parece que não é uma coisa bem vista, sabe? Você anular a decisão de um, de outro, é complicado. E os juízes nessas cidades todos se conhecem, principalmente assim dentro de um circuito. Eu não sei ali como é o circuito do condado, talvez seja só uma juíza, e normalmente mesmo se for dentro do estado, nas cidades vizinhas, eles tendem a se conhecer, existem conferências para juízes, todas essas coisas. E lembrando que no caso, quem teria o poder para fazer isso é um juiz, e normalmente um juiz pensa parecido como outro juiz, né? Então seria difícil fazer um juiz ver diferente da juíza do caso. Então eu acho que realmente essa ordem desmoronar não vai acontecer. Por mais que a imprensa estivesse sedenta para continuar a cobertura desse caso, porque dá muita audiência, né? Vamos combinar, mas realmente eu acho que é o fim da estrada. Provavelmente com essa ordem de sigilo, um julgamento não seria nem televisionado. Já pensou? Coisa horrível. Então não teremos aquelas informações suculentas, ou, mais importante, algumas respostas que muitas pessoas estão, inclusive eu, curiosas para saber, como, por exemplo, a parte da Dylan, que eu acho que é algo que deveria ser muito bem explicado. Ela tem que vir com alguma resposta muito convincente, ou então com a verdade. Olha, gente, foi isso mesmo, eu vi o Brian e, quer saber, fui dormir. Então, assim, se isso vira público ou não, de repente, porque uma coisa que eu me lembrei é que a polícia, as autoridades disseram que eles ficaram chocados com o comportamento dela, embora não achassem que ela fosse suspeita. Então, para que eles, ou seja, as fontes que disseram isso, estivessem com esse nível de pensamento, significa que, de repente, a própria Dylan não soube dar uma explicação para as autoridades. E simplesmente ficou por isso mesmo. A única coisa que faz sentido aqui é que
se demorou muito para isso vir à tona e só veio por conta da documentação legal do mandado. E a gente sempre já se questionava ali no começo por que mais informações sobre como as coisas aconteceram envolvendo a Dylan e a Bethany não estavam vindo à tona, porque ninguém estava comentando sobre isso. A questão ali das meninas sobreviventes não estava sendo abordada. E eu cheguei a imaginar que o silêncio, o sigilo em torno desta parte da linha do tempo poderia estar guardando algum segredo terrível, alguma coisa que de alguma forma pegaria mal para as meninas. E quando isso veio à tona, eu entendi o porquê eles estavam guardando a informação, para que um massacre, no caso midiático, ou então a revolta das próprias pessoas, não afligisse, no caso, a Dylan. Embora eu pense que de forma estratégica faria mais sentido deixar essa informação vir à tona antes, dizer, olha, ela não viu mesmo, foi dormir, seja lá o que for, do que depois, porque a Dylan ficaria meio que esquecida no churrasco assim que o Brian fosse preso. Então, ela perderia a novidade para ele. E acabou que ela se tornou uma novidade porque só veio à tona depois. Bem depois ainda, a gente teve alguns dias de espera até que a audiência do Brian acontecesse e tal. Então, eu acho que essa polêmica em torno dela poderia ser abafada quando o Brian foi preso e eles seguraram a informação. Eu não sei o que pensaram, que de repente, não, quando ele for preso, todo mundo vai falar só dele, pronto, acabou. Mas, obviamente, este não é o caso. E eu sei que muitas pessoas se posicionaram tentando explicar o comportamento dela, o motivo disso, o motivo daquilo, mas eu permaneço na minha postura inicial. Eu realmente não consigo ver um mecanismo de defesa que a travou, sabe? O choque não funciona desse jeito, não. Eu nunca vi esse tipo de choque. Normalmente o choque é sempre depois. Quando você está seguro, aí você cai em depressão, você lamenta, você se joga na cama. Mas durante um ponto ali em que você precisa sobreviver, correr, salvar a sua vida, eu nunca ouvi. Francamente, eu não vi. Olha, eu vi um caso agora, recentemente, um documentário horrível, a família toda estava sendo exterminada e o garotinho, e eu já tinha mencionado o exemplo de um caso semelhante a esse, mas eu vi um outro, o garoto tinha 4 anos, e ligou para as autoridades, olha, tem um cara aqui eliminando toda a minha família. E esse garotinho em particular, coitado, ele correu pro quarto, fez a ligação, só que aí o ceifador entrou lá e tirou a vida dele. Ele se foi, mas a ligação dele acabou salvando, porque como eram muitos irmãos, a ligação dele acabou salvando 2 irmãs, que as autoridades chegaram e aí não deu tempo para eliminar completamente. Então assim, ela simplesmente sair e entrar numa briga com o Brian, logicamente eu não espero isso de ninguém. Eu não faria isso. Vou pra cima dele. Obviamente a primeira coisa que você faz é vou correr, ok? Mas ela não fez isso. Ela não tentou fugir da casa, sair pela janela. Então, haviam tantas possibilidades. Mandaram uma mensagem para as meninas, para o Ethan, para a Zana, ou então subir mesmo, bater na porta do quarto deles, que aliás estava ali no mesmo corredor dela. Então, isso é uma coisa que realmente ainda não está explicada, mas, obviamente, não é um julgamento final, porque pode ser que a Dylan surja amanhã e diga, olha, eu tenho uma explicação e aconteceu isso, 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 e fará todo o sentido, realmente, de você dizer, agora eu entendo e tal, essa reação realmente faz sentido, estou satisfeito. Mas enquanto isso não acontece, difícil, viu? E um problema é que o fato dela não se manifestar, ninguém em nome dela, tentar dizer nada, ou o fato, assim, que é o que mais me chocou, no próprio documento, não deu uma explicação do porquê a Dylan fez isso, e a própria polícia disse que também ficou chocada com isso, mas não sabiam por que ela fez isso, então pode ser que não haja uma resposta. Simplesmente aconteceu. Ela viu e voltou para dentro. E se foi isso que aconteceu, eu continuo com a minha visão, que é uma consequência dessa juventude que nós temos hoje. Pessoas que, e se as reações das próximas possíveis vítimas também se encaixarem nessa categoria, então eu sinto dizer que literalmente serão as vítimas dos sonhos de muitos ceifadores por aí. Uma coisa muito triste também é que nessa ordem de silêncio os pais estão impedidos de dar declarações, impedidos de comentar sobre o status do processo e sobre o que estão sentindo em relação a esse processo. Isso é pesado, hein? Eu realmente não sei o que vai acontecer, mas eu acho que pelo menos nessa audiência de junho, acho que o Brian vai sim a julgamento.
E tudo bem que eu estava olhando bem uma lista especificamente do que é prova, do que não é prova, do que falta contra ele e tal, coisas que para o julgamento é necessário além de bases circunstanciais, evidências circunstanciais, mas é aquela coisa. Vai depender, tem muita coisa pela frente e obviamente nós sabemos de algumas coisas até aqui, mas não sabemos de tudo. Talvez as autoridades tenham muito mais em mãos do que poderíamos sequer imaginar. A polícia surpreendeu o mundo inteiro quando pegou o Brian. Esse caso chegou num ponto em que meio mundo estava contra as autoridades, outras pessoas pensavam que foi um crime perfeito, que o assassino não seria pego. Eram tantas coisas negativas pela falta de respostas e pela ausência de suspeitos, e realmente levou muita gente a acreditar no pior, porque é natural em decorrência do temor, pavor e por aí vai, mas no fim fomos surpreendidos e muito bem surpreendidos. Então eu penso que podemos ser de novo, sim, e eu vou manter a esperança, continuar acreditando que o Brian vai pagar pelo que fez. Eu acredito que as coisas estão se encaminhando e eu não consigo ver o Brian saindo livre disso. Eu não acho que vai acontecer, pelo menos não tão fácil como a arrogância dele espera que aconteça. Então eu quero agradecer todas as pessoas que descobriram o canal ao longo desse processo, as pessoas que estão acompanhando, se tornaram fãs leais aqui do canal, fico muito feliz. Não deixe de conferir e de conhecer as outras atrações do canal. Espero que você tenha aprendido com as lições, com tudo que eu tento trazer aqui através das análises. Eu vejo que nós temos, cada um tem um lado, tem uma forma, uma maneira de enxergar a vida, de enxergar as coisas e também de interpretar um crime, mas no final o importante é que todos estamos sempre do mesmo lado. Existem vítimas nessa história, vítimas que perderam a vida, vítimas que ainda estão vivas e pessoas que estão acompanhando, que querem justiça, que estão esperando pelo melhor na medida do possível. Não é uma situação fácil de se ver e é algo que pode acontecer em qualquer lugar. Eu sei que recentemente, eu não faço casos nacionais, vocês sabem, mas eu soube, foi muito comentado sobre o que aconteceu em Brasília, se não me engano, com uma família inteira, e é horrível. E nós vemos, infelizmente, que casos assim acontecem aqui, lá, e às vezes o número de vítimas é maior do que você poderia esperar. E é triste porque às vezes parece que não dá para impedir. Mas eu acredito que cada um pode fazer a sua parte, e você pode fazer a sua parte através da informação. E também entender que temos histórias de vida, somos pessoas diferentes, mas muitas vezes vamos nos cruzar. Seja acompanhando uma mesma história, compartilhando uma mesma opinião e esperando e torcendo pela mesma coisa, pela verdade e pela justiça sempre. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilha, dá o seu like, passa esse vídeo adiante. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha curtido essa saga até aqui, tá bom? Lembrando que você precisa conferir as outras atrações do canal. Se você nunca viu nenhum episódio além da saga de Idaho, confira os outros crimes, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu faço sempre com muito carinho, com muito amor, e eu entrego tudo em cada vídeo que eu faço. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro O Perfeito Estranho, já está disponível no meu site, você pode falar comigo pelo Instagram. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária, enquanto ele está tentando descobrir sobre um serial killer que pode estar escondido em sua própria casa. Esse livro tem mais reviravoltas do que você pode imaginar. O envio acontece para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Ele vai autografado se você quiser, com marcadores, um pôster exclusivo também. E você pode me seguir pelo Instagram, que está vendo psicanalista. Eu tenho um canal no Telegram, onde ocorrem votações, bastidores, muita coisa que vem à tona por lá e não por aqui. E eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são reportadas e postadas por lá. A gente se vê no próximo caso, e não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Bella Thorne. Atriz, modelo, cantora, escritora, empresária, mercenária. Ela fez milhões de dólares prometendo nudes que nunca chegaram. Como uma jovem artista pôde enganar tantas pessoas e ainda estar acima da lei? Nessa super estreia, você conhecerá a origem, a carreira, os segredos e a mudança drástica de uma história repleta de torções que vão te revirar o estômago.